quem acompanha lá, quem está inscrito lá no canal, viu que tem muito mais filmagens agora, né? Tem muito mais gravações. Antes eu não botava todas as aulas públicas. Não sei, algum receio de que alguém fosse ver e fosse não achar legal. Mas eu vou. Todas as aulas que eu postei lá, eu vou mudar o status de privado para público. E aí todas vão estar públicas lá. Tanto que a Karen até reclamou uma vez que ela procurava as aulas e não encontrava, porque botava no privado, eu botava não é privado que chamava, era não listado, não listado. Mas eu vou botar todas públicas lá agora, tá? Então, quem quiser assistir a aula da outra turma que teve na segunda-feira, pode dar uma olhada lá, tá? Segunda? Não, a aula foi ontem. A aula foi ontem, na terça-feira. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa tela? Estão vendo a minha tela? Conseguem visualizar isso aqui? Sim, o mapa. Muito bem. E esse mapa é de onde? Da nossa cidade. Perfeito, 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 perfeito. Essa região aqui embaixo é o Liberdade, tá? Ele começa aqui, dessa travessia aqui, né? Pega toda essa área aqui, é o bairro Liberdade todinho. É um bairro bem grande, na verdade, pra você. Se você parar para olhar, é bem grande. Tá certo que ele é dividido em Liberdade 1 e Liberdade 2, mas já é bastante coisa mesmo só sendo um dos dois, tá? E aí, bem aqui, onde vocês estão vendo uma casinha aqui, adivinha o que que é aqui nessa casinha? Olha só. Nessa casinha é onde mora o tal do professor de vocês. O professor Daniel mora nessa casinha aqui na Lima Sobrinho. Para quem quer se localizar um pouco melhor, a praça fica a praça fica para cá. Tá aqui a praça. Praça do Bairro Liberdade é essa aqui. E a minha casa fica bem aqui, né? Algumas quadras distante da praça. Saindo da praça, você vem pela Rua Pará. Sai, tem uma pizzaria ali. Pela Rua Pará. Aí você dobra na Sergipe, aí você sobe. E aí dobra na Lima Sobrinho e você chega na minha casa. Minha casa é bem aqui. A casa da Andréia, acho que a Andréia é da outra turma. É por aqui assim. Mais ou menos aqui. Puxa, mais ou menos aqui a casa da Andréia. A casa da Thaís é por aqui assim, né, Thaís? É, Pois é. A professora Edinalva mora mais ou menos por aqui. E a professora Cleudineia mora mais ou menos por aqui, em algum lugar por aqui, que eu não um sei pouco mais exatamente. pra cima. É? É, Passa perto Antônio da Bandeira? vigilância. Passa Antônio Bandeira, é? Passa. Então tá, bora pra cá. Eu não sei onde é exatamente a casa dela, então fica mais difícil referenciar. Tá? Então, caso aconteça alguma coisa comigo, eu já sei que foi um de vocês. Porque se vier aqui, já sei que foi um de vocês aí que mandou fazer. Tá? E aí, subindo aqui pra cá, vindo ao norte, temos bem aqui o trabalho, né? A Escola Marlúcio Massarial de Souza, né? Fica bem para ali um pouquinho. Dá para vocês enxergarem, eu acho. Aqui de cima é o Marlúcio Massariol e nesse aqui de baixo é a minha residência, tá? Eu vou botar uma foto aí também, depois para ficar mais bonito também, né? O Marlúcio Massariol tem foto, né? Tem que ter. Quando eu passo a mão aqui por cima do Marlúcio Massariol, aparece um monte de numerozinhos aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se eu clicando mais aqui. Ah, se modifica a legenda, deixa eu olhar de novo. Sim, fica maior. Fica 6 graus, 4 minutos, 23,7 segundos. Sul, né? E aí fica 49 graus, 54 minutos, 28,3 segundos. W é oeste, oeste. Por que isso é desse jeito? Eu vou clicar num outro ponto aqui no mapa, qualquer outro ponto. Esse ponto aqui, vamos ver se ele seleciona. Ele mostrou aqui para nós uma outra coisa aqui embaixo. Para quem não consegue ler, eu vou ler para vocês. Tá? Menos
6,076933. E aí também, vírgula, menos 49,905911. Essas coordenadas aqui. Eu vou até... Ó, essa aqui apareceu aqui em cima, ó. Menos, né, menos 6,076933, vírgula, menos 49,905911. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, indica a localização no espaço, né, desse ponto que eu cliquei bem aqui. Se você conhece mais ou menos o bairro Liberdade, você sabe que esse ponto aqui é no meio do alagado. É lá no meio do Cebozinho, tá? Onde estão coisando lá, mudando. Se eu clicar aqui no satélite, ó, vai dar pra gente ver melhor. Ó, lá no meio do Cebozinho lá, ó. Tá? Então é uma região de alagado isso aqui. Já dá pra ver que essa foto é bem recente, porque ele já tá desmatado aqui, tudo desmatado, ó, já tá sem as árvores. Então é praticamente lá no meio do Cebozinho essa imagem. Então esse local aqui tem uma localização espacial. E essa localização espacial é essa que é dada bem aqui em cima. Essa informação que aparece aqui em cima é a localização espacial dessa informação. Mas para você poder ter essa localização espacial, isso tem que ter uma base de informações. Abrir aqui para vocês. Rapidinho aqui. Novo. Vou gravar. Isso aqui que está diante de vocês é um velho conhecido seu, chamado plano cartesiano. Mas o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma folha de papel em branco. É uma superfície totalmente branca. Pode ser de outra cor também, não precisa ser branco, tá? Mas é uma folha de papel em branco. O problema é que nessa folha de papel em branco, você pode fazer um desenho em qualquer lugar que você queira. Posso fazer um ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, por exemplo. Jaiane, minha querida, você tá aí? Jaiane? Oi, professor. Jaiane, eu quero desenhar um quadro. Eu não. Você quer que eu Não, desenhe. não faz pergunta, não. Não vou fazer pergunta, eu vou fazer um pedido. Ah, tá bom. Não sou eu que quero, é você que quer que eu desenhe um quarto ponto. Diz aí onde é que eu vou desenhar esse quarto ponto, Jaiane. Pode escolher. Só falando. Debaixo do A, do lado do C, assim. Assim, aqui, tá bom? Um pouco mais pra baixo. Um pouco mais para baixo aqui, tá bom? Um pouco mais pra cima, professor. Aqui, tá Tá bom? bom. Aqui, Tá. tá bom? Pode Tá ser. mesmo? Mas é o mesmo lugar que você falou ainda agora e não tava bom? Ah, mas é porque eu só não acertou o outro, então pode ser aí. Ah, tá. Então, tá, obrigado, Jair. Muito obrigado. Gente, nesse plano aqui, se eu for fazer um desenho desse jeito, mais para cima, mais para baixo, mais para esquerda, não rola. Não dá certo. Então, muito tempo atrás, um sujeito chamado René Descartes, que duvidava de tudo na vida dele, ele chegou até o momento que ele duvidou que ele mesmo existia. Ele chegou a se perguntar: será que eu existo? Né, para ele desenvolver o pensamento lógico dele, ele chegou até a se perguntar se ele existia. Será que eu existo? Aí a conclusão que ele chegou foi o seguinte: bom, se eu sou capaz de duvidar se eu existo, então isso quer dizer que eu existo. E aí daí veio a célebre frase dele: penso, logo existo. E aí você pode generalizar isso. Batatas não pensam, logo batatas não existem. Né? Mas o Descartes também era matemático, ele criou uma ideia bem interessante para poder fazer localizações no espaço, ou pelo menos no plano, né? Ele criou a ideia de plano cartesiano. O que foi que ele fez para poder criar essa ideia? Como foi que ele desenvolveu essa ideia? Ele fez o seguinte: ele veio e colocou dois eixos nessa linha. Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Esse eixo da horizontal ele chamou de eixo das abscissas e o da vertical ele chamou de eixo das ordenadas. E esses eixos eram
Além de eixos, também eles eram numerados, eixos numerados, com escala. Então, aqui no centro, você tinha o 0 para o eixo da horizontal e o 0 também para o eixo da vertical. Aí você vai ter aqui, para a direita, você vai ter o crescimento positivo na horizontal. Para a esquerda, o crescimento negativo. Para cima, você tem o crescimento positivo na vertical e para baixo, o crescimento negativo na vertical também. Tá? Então, para a direita e para cima, positivo. Para a esquerda e para baixo, negativo. Isso não é uma mensagem subliminar. Não estou dizendo que a esquerda é negativa, tá? Nada disso. Além disso, ele também determinou que cada linha, cada número desses teria uma linha secundária, né? Ficou feio, não gostei. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ficou um pouco melhor assim. Desculpa, continuando. Ó, tem que usar máscara. Tem que usar máscara, né? Vocês estão de máscara? Espero que sim. Não. Não, usa máscara aí. Então, então cada ponto aqui, cada número desse vai ter uma linha secundária. Por exemplo, do número 1 aqui na horizontal, tem essa linha que passa aqui no número 1 na vertical. No número 2 também, no número 3 também. Na horizontal é a mesma ideia. Cada número na vertical é a mesma ideia. Cada número da vertical também vai ter uma linha que passa por ele. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. E essas linhas aqui que vão passando são paralelas a esse eixo que está aqui, que é justamente a linha do zero, tá? O eixo passa exatamente em cima do zero. Essas linhas que estão aqui também são paralelas a essa que está aqui, que é a linha do zero. Tá legal. Então, com essa informação, o Descartes poderia localizar melhor um ponto no espaço, ou um ponto no plano. No espaço não, no plano, aqui nessa situação. Espaço é outra coisa. Espaço é isso aqui, ó. Isso aqui que está à minha volta é espaço. Aquilo ali não é espaço, aquilo ali é plano. É planificação. É bidimensional. Isso aqui é tridimensional. Passa a ser tridimensional quando sai da tela e vem para fora. Tá? No caso ali só está 2 dimensões, comprimento e largura. Se tiver um outro eixo saindo da tela para cá, aí ele passa a ser tridimensional, mas não tem esse eixo por enquanto. Tá ok? Bora lá. Então, com essa orientação fica mais fácil para vocês me dizerem onde é que vocês querem que eu faça um ponto. Só que vocês têm que saber como é que funciona isso aqui. Quando você vai falar uma localização, por padrão, primeiro você vai falar a informação do eixo horizontal, para que a pessoa que esteja ouvindo você saiba onde é que vai colocar. Então, é um acordo entre as pessoas. Primeira informação é do eixo horizontal. E a segunda informação vai ser do eixo da vertical. Então, por exemplo, quando eu olho bem aqui à minha esquerda, aqui na tela, eu tenho algumas localizações desses sujeitos. Por exemplo, do ponto A, bem aqui, eu tenho 9, isso aqui é uma vírgula, eu sei que está um ponto, mas lembra, isso aí não é criação do Brasil. No Brasil e em vários outros países do planeta que usam o sistema métrico, a gente usa vírgula bem aqui e não ponto. Nos Estados Unidos eles usam ponto, na China usam ponto. Por quê? Porque eles usam outro sistema principal. Mas aqui é menos 9,74, 3,42. O que é isso? Quer dizer que na horizontal, esse ponto A está na coordenada menos 9,74. Ou seja, aqui na horizontal, ele está no menos 9,74. E quando eu vou lá, eu procuro realmente, ó, o A está aqui. Então, ele vai estar aqui, ó, entre o menos 9 e o menos 10. Ou seja, menos 9,74. Na vertical, ele está no 3,42. Então, na vertical, ele vai estar 1, 2, 3. Mais ou menos aqui, um pouco abaixo da metade. 3,42. Então, ele tem uma localização na horizontal
e uma localização na vertical. Todos esses pontos aqui, o A, o B e o C, tem uma localização na horizontal e uma na vertical. A primeira sempre é horizontal, a segunda sempre é vertical. Dito isso, a gente volta bem aqui. Jadna de Sá Macedo. Oi, professor. Jadna, escolha um valor na horizontal e um valor na vertical para eu botar um ponto aqui nesse plano, por favor. Qualquer valor na horizontal, qualquer valor na vertical. Menos 6 Menos 6 e 5. e 5. Menos 6 e 5. Então, ela escolheu o menos 6 e o 5. Bem aqui. Vê que o menos 6 tem essa linha aqui, gente. E o 5 tem essa linha aqui. Então, eles vão se cruzar nesse local, bem daqui, ó. Esse ponto G vai ter coordenadas horizontais menos 6 e vertical 5, tá? Horizontal menos 6 e vertical 5, que é justamente o que apareceu aqui embaixo. Eita, esse negócio desse mouse aqui tá doendo no meu braço já. Nossa, deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos ver se assim melhora. Tá tudo doendo. Vai lá. Então, o G vai ter coordenadas menos 6 e 5 para esse lado aqui, tá? Menos 6 na horizontal e 5 na vertical. Perfeito. Jadna, aproveitando a sua participação aí, me diga, por favor, esse ponto H, bem aqui. Quais são as coordenadas horizontal e vertical dele, por favor? Esse ponto H aqui, ó. Coordenada horizontal e vertical dele, qual é? Coordenadas Sim, sim. Qual é o valor da horizontal e qual é o valor da vertical dele, desse ponto H? 2 Não, e não. 3. Horizontal primeiro. Horizontal Horizontal. é 3. E na vertical? 2. Tá, então quando você for se referir às coordenadas, primeiro horizontal 3 e vertical 2, tá? Então, 3 e 2. 3 e 2. Sempre nessa ordem. Horizontal sempre vem primeiro, tá? 3 e 2. Agora, quando a gente olha lá, 3 e 2, tá? Porque é padrão. Obrigado, Jadina. Mais uma participação. Ludmila, agora é sua vez. Oi. Vamos lá, minha querida. Ludmila, Hum, esse ponto I que eu acabei de desenhar bem aqui, minha filha, qual vai ser as coordenadas horizontal e vertical dele? a horizontal vai ser menos 2 e a vertical menos 4. Tem certeza, Ludmila? Talvez seja o contrário? Ah, tá. É, Horizontal, é que eu vertical. olhei de lado, aí eu me confundo. Entendi. Tu tá deitada. Tá com cara de que tá deitada ainda. A horizontal é menos 4 e a vertical é menos 2. Isso, vertical é menos 2. Horizontal menos 4, vertical. Horizontal menos 4, vertical menos 2. Beleza. Vamos ver um rapaz agora, né? Um rapaz para participar. Só meninas não pode. J. Deixa eu ver o rapaz aqui. Escolher o rapaz. Paulo! Olha, é o único rapaz hoje nessa aula. Fora eu. Eu não tô contando que eu tô dando a aula Oi, aqui. professor. Olha aí, Paulo. Tá vendo só? Tá uma turma só de meninas, Paulo. Só de meninas. Se tu quiser, eu saio. Se tu quiser, eu saio. Fica só tu e as moças aí. Vai lá, continuando aqui. Professor, tem o Nadson. Cadê o Nadson? Ah, tá aqui o Nadson. Verdade. E aí, Nadson? Beleza? Coitado, Nath. Ô, Nadson, desculpa, passei batido aqui no seu nome. Nadson. Mas vocês ainda estão na vantagem. Vocês estão numa turma. Como é que chama? Uma turma predominantemente feminina, nesse caso. Vocês sabem que isso reforça aquelas pesquisas que dizem que as mulheres estudam mais que os homens, né? Isso só reforça isso daí. Mas isso quer dizer que esses dois aí estão fazendo um serviço muito bom. Nadson e Paulo, parabéns para vocês.
Vocês estão defendendo aí a categoria. Paulo, esse ponto I aqui, Paulo. Não, não é o I. Ponto I? Não é o I, Ok. é o J. J. O ponto J, quais as coordenadas do ponto J? -3 e 4. -3 e 4, isso aí, -3 e 4. O -3 na horizontal e o 4 na vertical. Perfeito, ok. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Vamos colocar o ponto C nesse local. E colocar o ponto B nesse local aqui. E agora eu vou pedir a ajuda da Karen. Karen, você está aí? Tô. Karen, quais são as coordenadas do ponto C? Primeiro, do ponto C. 2,3. Normalmente a gente fala 2 e 3. Porque quando a gente fala vírgula, aí dá para entender que é um número Ah, é decimal. verdade. Entendeu? É. E tem algumas coordenadas que podem ser decimais aqui. Por exemplo, se eu botar um número entre o 2 e o 3 aqui, né? Botar um ponto bem aqui, ó. Ponto, ponto, ponto. Aí esse ponto vai ter coordenadas quebradas. Olha lá, ó. 2,54 na horizontal e 2,98 na vertical. Tá? Então, a gente evita falar 2,3, é 2 e 3, tá? E do B? Do B, É, 9 e 3. 9 e 3. E agora a grande pergunta. Tá servida? Não, não era essa não, é sacanagem. A grande pergunta qual é a distância do ponto B para o ponto C? Não em metros, apenas em unidades. Qual a distância do 6? ponto B para o ponto C? Repita. 6 Por que 6? Não estou dizendo que ou está errado. 8? Só estou querendo saber por quê. É porque a quantidade de números que tem entre eles dois. Vamos conferir então. Saindo aqui do C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, Nem claro. 6 nem 8. Então a distância entre o C e o B é 7. Não vai ser 6, vai ser 7. Mas dá para perceber isso também fazendo uma subtração, ó. A coordenada x do B é 9. A coordenada x do C é 2. Então, 9 menos 2 vai dar 7. Então, dá para perceber também fazendo essa subtração. 9 menos 2. E como aqui é 3, para os dois é 3, né? 3 menos 3 vai dar 0, não vai mudar. Agora aqui, 9 menos 2 vai dar 7, e aqui vai dar 0. Então a distância entre eles é apenas 7 unidades. Ainda aproveitando a sua participação, Karen, se eu mudar o ponto B de local e trazer o ponto B para cá, ó. As coordenadas do ponto B, quais são agora? Ponto B. 2 e 7. 2 e 7. E qual é a distância do ponto B para o ponto C? 4. Uhum. Subtraindo 7 menos 3 vai dar exatamente 4. Perfeito. E como aqui embaixo os dois estão na mesma coordenada 2, né? Então 2 menos 2 vai dar 0. Então, quando os dois estão na mesma linha para cá, fica fácil. Quando os dois estão na mesma linha para cá, fica fácil. E agora vem a grande sacanagem do professor aqui. Olha aí, o professor vai colocar o ponto B aqui. E agora, cara? Qual é a distância entre o ponto B e o ponto C? Distância de 5 na horizontal e distância de 2 na vertical. Muito bem, você soube se livrar muito bem aí da situação. Não é exatamente isso, mas isso vai ajudar muito, mas é muito mesmo. Parabéns, você soube se virar aí. Isso é bom, isso é bom.
É o seguinte, pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Não é exatamente isso, mas isso já vai ajudar muito. Distância de 5 na horizontal, distância de 2 na vertical, mas a distância entre o B e o C é uma linha reta. É uma linha reta. E eu acabei de lembrar que eu pulei uma etapa da aula que eu tinha planejado. Antes de falar dessa linha reta, eu vou voltar aqui com vocês rapidinho. No mapa. Eu acabei de lembrar que eu pulei a etapa do mapa. Né? É o seguinte. Volta aqui. Aqui é o Massariol. Tá bem ali. Mas aqui embaixo é a minha residência. Cadê? Aqui é a minha residência. Aqui nesse outro azul, aqui é a minha residência. Nadson, você tá me ouvindo, Nadson? Tô sim. Nadson, quando eu saio da minha casa e vou para o Massariol, eu percorro esse caminho em linha reta, Nadson? Não. Não, muito bem. Minha Provavelmente eu não vou, né? Provavelmente eu não sei voar ainda. Eu faço o que para chegar daqui da minha casa até o Massariol, Nadson? Teria que ir dobrando pelas ruas, procurando algum atalho para chegar mais rápido. Isso, muito bem. Inclusive, Nadson, só comentando, se eu não me engano, você mora na Rogério Cardoso, é isso? Eu moro pertinho do Elisalto. É pra cá, né? Pra cá, sim. Sim, subi no morro. Aqui é o Elisaldo é bem aqui, né? O Elisaldo é bem aqui o Elisaldo. É. Bem aqui, ó. Bem aqui, o Elisaldo. Você deve morar bem aqui. Eu já vi você por ali. Tá, continuando. Então, pra eu poder chegar lá, gente, eu tenho a distância real, né? A distância real que eu tô falando aqui é o caminho que eu vou ter que fazer aqui por dentro todinho, todas essas ruas para poder chegar no Massariol. E eu tenho a distância fictícia, que é essa distância fictícia seria uma linha reta que eu vou traçar daqui até lá, né? A distância fictícia é essa linha reta que eu vou traçar daqui até lá. Olha aqui, vê dar aula comigo aqui. Olha. E aí, meu bonecão? Tu veio dar aula também, foi? É bolacha. Tu não pode comer bolacha agora não, tu já tomou café, tá? Depois a gente vê isso aí. Então tem a distância real e tem a distância fictícia. Essa distância fictícia, seria essa linha reta. Vai lá com a tua avó. Seria essa linha reta que vai do ponto do Massariol até a minha casa. A menor distância entre dois pontos num plano é sempre uma linha reta. Só que numa esfera, não. Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu estou aqui na minha casa agora, vamos pensar na Estátua da Liberdade, lá em Nova York. A distância da minha casa até a Estátua da Liberdade não vai ser uma linha reta. Vai ser uma curva. Por que uma curva? Porque a Terra é, teoricamente, esférica. E se a Terra é esférica, então daqui para lá não é uma linha reta, é uma curva. Teoricamente, professor, você não acredita nisso? Não, pelo contrário, eu acredito nisso. Só que tem gente que não acredita. Então eu digo teoricamente, entendeu? Para não criar caso com outras pessoas. Eu acredito piamente nisso. Então, como eu dizia, né? A menor distância entre dois pontos numa esfera é uma curva, mas num plano a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, da minha casa para ali, para coisa, a gente segue uma linha reta. Se eu aumentar aqui o zoom, se eu diminuir o zoom, ó, aqui está a cidade de Parauapebas, ali é Marabá, tá? Aqui é o Peba. Bem aqui no meio do caminho é Curionópolis, Eldorado. Ali é Marabá, tá? Aqui é São Geraldo do Araguaia. E entre São Geraldo e Eldorado tem uma outra cidade chamada Pissarra. Em algum lugar por aqui tem Pissarra. Muita Pissarra. E o município se chama Pissarra mesmo, gente. Eu só não lembro exatamente onde é que fica esse município. Mas tem Pissarra aí no meio do caminho. Aí aqui, ó. Ali é Belém.
Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo, às vezes dá para ver, às vezes não. Cadê? Ô, pai, cadê? Olha, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Você tem o planeta Terra, né? Aqui está o Pará. E aí, para lá, para Nova York, que fica para cá, Nova York está aqui embaixo dessas nuvens, seria uma curva. Faz a curvatura aí do planeta Terra, tá? Permitir. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é essa visão do próprio mapa. Acho que às vezes vocês conseguem ver que tem mais pequenas linhas aqui que fazem a divisão do planeta, ó. Que nem o plano cartesiano que eu falei, olha aí, ó. Aí o planeta tem duas principais linhas imaginárias. Essa linha aqui da vertical, que é o Equador, que faz o papel daquela linha vertical, eu estou falando vertical não, horizontal. Essa linha aqui da horizontal, que é o Equador, que faz o papel dessa linha horizontal bem aqui. E a linha vertical passa aqui em cima do Reino Unido, na cidade de Greenwich. Eu não sei exatamente onde fica Greenwich, mas fica aqui no Reino Unido. Então tem uma linha que passa aqui em cima do Reino Unido, que faz o papel do eixo da vertical no nosso planeta. Isso quer dizer que o nosso planeta também é dividido em 4 quadrantes, né? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. A gente está localizado no quadrante 4. A gente está ali naquele ponto azul lá, bonitão lá, ó. A gente está no terceiro quadrante aqui do planeta. Então, nosso planeta também é dividido em 4 quadrantes, assim como o nosso plano cartesiano também é. Só que é o seguinte, o nosso planeta ele é esférico. Quando a gente planifica o planeta, ou seja, tira da esfera e bota no plano, aí o desenho se deforma. O desenho real do planeta não é esse que a gente está vendo aqui no mapa, não. Isso aqui é uma projeção dessa esfera. Isso quer dizer que o Brasil ele não é tão largo quanto está aparecendo aqui no desenho, não. Ele é um pouco mais estreito. Isso quer dizer que a África também não é tão larga quanto ela aparece, não. É um pouco mais estreita. Porque o que aconteceu? Para poder abrir a esfera, para poder botar no plano, a gente teve que deformar esse desenho. A mesma coisa que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais estreito do que o que está aparecendo aqui, tá? Os Estados Unidos são essa porção aqui de terra e mais o Canadá que eles compraram, né? Eles compraram o Canadá da Rússia. Então eles compraram essa porção aqui. O Canadá não, desculpa, o Alasca. Oh, meu Deus. Se o Márcio tivesse aqui, ele me dava um tapa. O Alasca, eles compraram o Alasca da Rússia, né? Há muito tempo atrás. Aqui é o Havaí, bem aqui. Tá, então, se você comparar, você vai até perceber que a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em território não é tão grande assim. O que acaba mudando muito nessa parte continental é o Alasca, que é muito maior. É muito grande o Alasca, né? Podemos até dizer que o Alasca é o Amazonas dos Estados Unidos, de tão grande que ele é. Tá, então, no nosso planeta nós também temos uma localização horizontal e vertical, assim como nós temos no plano cartesiano. Então, quando eu clico num ponto no mapa, qualquer ponto que seja, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto vai ter duas coordenadas. Uma coordenada... Eita! Quem é essa pessoa? Eu cliquei em cima de uma pessoa, foi? Desculpa aí, gente. Se for parente de vocês, desculpa aí. Eu cliquei no mapa aqui aleatório, tá? Já pensou? Clica em qualquer lugar do mapazinho, aparece a foto de uma pessoa? Vamos ver esse aqui. Vamos ver se tem foto nesse. A mesma pessoa de novo, meu Deus do céu. Ô, pessoa, se tu estiver assistindo essa aula depois, desculpa aí. Não era a minha intenção. De novo? Deve estar associada a essa localização aí. Que coisa. Desculpa, pessoa, desculpa. Desculpa. Não sei se dá para fechar a imagem. Acho que não. Não dá. Mas, ó, esse ponto no espaço nem tá aparecendo aí, que ainda não carregou meu mapa. Deixa eu ver se carrega aqui.
Não tá carregando. É que tá muito próximo. Aí, agora apareceu. Vamos escolher um outro ponto no mapa em que não tenha pessoas fotografadas. Aí, agora uma fazenda. Melhorou, né? Esse ponto no mapa, ele tem duas localizações. Uma localização na vertical e uma localização na horizontal. Ao contrário, Daniel, ao contrário, Daniel. Uma localização na horizontal e uma localização na vertical, tá? Então, esse primeiro número que aparece aqui é o número horizontal, no Equador. E esse primeiro número aqui é o número na vertical, no Greenwich. Então, a gente está em menos 6,36. Esse ponto aqui vermelho no mapa está em menos 6,36, 84, 45. Ou seja, menos é para a Oi? esquerda. Nadson, desliga aí seu áudio aí um instantinho, por favor. Desculpa, eu esqueci aí. Não tem problema. Menos é para a esquerda, de Greenwich. Então, menos é oeste. O outro menos aqui, menos 54,61, esse outro menos é o menos vertical. Então, esse outro menos é para sul. Tá? Então, esse outro menos que tem aí é ao sul. Tanto que você vê aqui, ó. Esse valor é um valor. Espera aí. Tá ao contrário. O mapa, ele. As coordenadas geográficas, elas são contrárias. Agora que eu acabei de me lembrar. Tá? Na geografia, eles fazem ao contrário. Eles fazem esse aqui é para o sul. E esse aqui é que é para o oeste. Eles fazem o contrário do que é na matemática. Ou seja, esse daqui estava certo o que eu falei da primeira vez. Esse aqui é na vertical. E esse aqui, o outro aqui é na horizontal. Isso aí. Esse aqui é na horizontal e esse aqui é na vertical. Na matemática é o contrário. A gente faz ao contrário lá no nosso plano. A gente faz o seguinte: primeiro horizontal, depois a vertical. E no planeta, na localização geográfica, não. É primeiro vertical, depois horizontal. Tanto que aparece aqui o S de sul e aparece aqui o W de oeste. Então, a gente está uns 6 graus para o sul, para baixo, e uns 56 graus para oeste, ou seja, para a esquerda. Por isso está negativo aqui também. Desculpa esse mal entendido aí, tá? É que na geografia eles fazem o contrário do que a gente faz na matemática. Mas voltando aqui para a seção matemática. Então, a menor distância entre dois pontos vai ser uma linha reta. Então, quer dizer que, se eu quiser saber a distância entre B e C, o que eu tenho que saber é o tamanho dessa linha que vai do B até o C. Como disse a Karen, a distância na horizontal é 5 e na vertical é 2. Eu vou fazer um desenho aqui e eu quero que vocês observem. Uma linha aqui, outra linha, outra linha aqui e outra linha bem aqui. Olha aí, que legal. Perfeito. Aqui estava o ponto C. E aqui estava o ponto B. O ponto C, quais eram as coordenadas do ponto C? Volta lá. 2 e 3. 2 e 3. E o ponto B tinha coordenadas 7 e 5. Um é 2 e 3, o outro é 7 e 5. Legal, beleza. Galera, que figura geométrica é essa que está surgindo bem aí diante de vocês? Triângulo? Mas é qualquer triângulo, será? Alguém complementa aí? Que tipo de triângulo é esse?
Que tipo de triângulo é esse, gente? Não ouço, não ouvo, não tô ouvindo vocês. Não ouvo nenhum de vocês. Ludmila já perguntei, já. Aline, minha querida, você tá aí? Oi, professor. Você lembra que tipo de triângulo é esse aqui? Eu não lembro agora. Eu Thaís? esqueci. Ok, Thaís. Triângulo retângulo. Isso, é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. E é assim, ó, do triângulo retângulo, a gente estudou um pouco ele ano passado, e tem uma relação matemática bem interessante sobre o triângulo retângulo. Essa relação matemática, primeiro necessita que a gente dê nome para os lados. Por ser um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus dele é esse bem daqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. Como é que se chama esse lado BC nesse triângulo retângulo? Alguém? Hipotenusa. 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 E os outros dois, você lembra? Como é que chama? Cateto e cateto, né? Cateto e cateto, isso mesmo. Cateto e cateto. Eu nem lembrava mais disso. Não, lembra sim, lembra sim. Hipotenusa, cateto e cateto. Pessoal, existe uma relação matemática que compara esses sujeitos, a hipotenusa e os dois catetos. Vocês lembram como é que se chama essa relação matemática? Pode repetir a pergunta? Existe uma relação matemática que compara a hipotenusa com os catetos. Vocês lembram o nome dessa relação matemática? É trigonometria. Eu não lembro agora. Não sei se é Não trigonometria. lembra? Se você não lembra, então tem um negócio chamado Google. E aí você pode ir lá e digitar assim: relação matemática que compara hipotenusa e catetos. Relação matemática que compara hipotenusa e catetos. Relação entre hipotenusa e um cateto. Vamos ver se apareceu alguma coisa assim. Não, não apareceu. O Google tá devagar hoje. Nem o Google sabe, ó. E os dois catetos. Vou botar assim pra ver se ele sabe. Esse cara aqui sabe. Esse cara aqui desse vídeo, ele sabe. Olha lá, ele sabe. Tá? Só não tá aparecendo aqui o nome. Mas ele sabe. Pra ver se tem escrito. Não é a soma dos catetos, professor, igual a hipotenusa? A hipotenusa? Quase isso. Olha aqui, cateto, hipotenusa, hipotenusa. Vamos procurar essa relação. Aqui não apareceu bem explicado. Vamos ver se esse cara sabe. Não, ele vai para as razões trigonométricas. Então, já que o Google não sabe dizer para vocês, eu direi. A relação trigonométrica que envolve os catetos, a hipotenusa e os catetos, é o teorema de Pitágoras, gente. Aí eu sei que vocês falaram, é verdade, o teorema de Pitágoras. É hipotenusa ao quadrado mais cateto ao quadrado. É, professor? Eu não lembro Hipotenusa, mais. sumiu. Hipotenusa, mas tem que lembrar, não pode esquecer, não pode. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É a É relação isso aí matemática mesmo. que liga os dois catetos aí, tá? Hipotenusa ao quadrado. Vocês devem estar vendo dois eu. Tem um eu na tela grande e um eu na tela pequena. Não é isso, não? Ou só tem eu na tela grande aqui? Tem dois. Tem dois, olha só. Estou me multiplicando, hein? Daqui a pouco eu faço mitose. Vai lá. Então, ó.
Existe uma relação matemática que relaciona essa lateral aqui com essas outras duas. Essa relação matemática diz que o valor dessa ao quadrado é exatamente igual ao valor dessa ao quadrado, mais o valor dessa outra também ao quadrado. E será que eu sei o valor dessa aqui ao quadrado? Eu sei, Karen, quanto é que mede esse lado aqui? De baixo? Não. Sei sim, você falou. Quanto é que mede esse lado de baixo? Ah, tá. 5. 5, muito bem. E esse outro lado aqui, da direita? 2. 2, muito bem. Esse está medindo... Oi, filho. Esse está medindo 2. Esse mede 5 e o outro mede 2. Inclusive, como foi que a gente calculou esse 5? Oi, filho. Como foi que a gente calculou esse 5 e esse 2? O 5, a gente fez o seguinte. Pegou o valor x do C menos o valor x do B. Não nessa ordem, a gente fez ao contrário, né? O x do B menos o x do C. A gente fez dessa maneira, né? Para poder encontrar esse 5. O x do B menos o x do C. Quando fez essa subtração, deu 5. Para achar o outro aqui, a gente fez y de B menos o y de C. Quando fez essa subtração, deu 2, tá? E para quem não está ligado quem é o x e quem é o y, eu vou grifar aqui. De laranja, eu vou grifar o x, os x's. Esse é o x do C. E esse é o x do B. E de verde, eu vou grifar o y. Esse é o y do C. Esse é o y do B, tá? Então, quer dizer que essa lateral aqui mede 5 e essa lateral aqui mede 2. E aí, quando a gente vai lá no Teorema de Pitágoras, a gente pode usar essas informações. A hipotenusa ao quadrado eu quero descobrir. Um dos catetos mede 5, então 5 ao quadrado. O outro cateto mede 2, então 2 ao quadrado. E aí vai ficar 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 25 mais 4 vai dar 9. Oh, 9 não, desculpa. 29. 25 mais 4 vai dar 29. Então, temos aí que a hipotenusa ao quadrado vai dar 29. E aí a pergunta é, que número que ao quadrado vai dar 29? Que número ao quadrado vai dar 29? Alguém sabe que número que ao quadrado vai dar 29? Ah, vocês não sabem, né? Sabe que número que ao quadrado vai dar 29? Não. A raiz quadrada de 29. Olha que resposta. A raiz quadrada de 29 vai dar... Oi, meu filho. Vocês estão ouvindo ele gritar aí, gente? Sim. Muito fofo. A raiz quadrada de 29 ao quadrado vai dar 29. Tá? Então, para O quem não 9 ao entendeu... quadrado fica 28? Não. A raiz quadrada de 29 ao quadrado vai dar 29. Deixa eu escrever para te entender o que eu estou falando. Eu estou falando que a raiz quadrada de 29 Não, ao não, eu tô quadrado... perguntando do 9. Ah, o 9 ao quadrado vai dar 81. Assim. Tá no Né? 81. Mas a raiz quadrada de 29 ao quadrado vai dar 29. Então, quer dizer que a distância entre o C e o B ali não é nem 5 e nem 2. É a raiz quadrada de 29. Aí é sacanagem, né, cara? Como é que eu queria que eu acertasse essa, né? Caso você queira chegar mais próximo, num valor decimal, com números decimais, você pode fazer o seguinte. Você pode pensar assim. 5 ao quadrado vai dar 25. 6 ao quadrado vai dar 36. E existe um número que ao quadrado vai dar 29. Que número que é esse que ao quadrado vai dar 29? Eu não sei. Mas com certeza é alguma coisa entre 5 e 6. Então você poderia fazer aproximações. Você poderia tentar 5,1. Faz 5,1 vezes 5,1 e ver se aproxima. 5,2, 5,3, até você ir se aproximando.
E a outra maneira de fazer isso é por uma calculadora. Não, vamos usar uma calculadora aqui do coisa aqui, peraí. Cadê? Tinha uma calculadora aqui ontem. Não, esse aqui é o WhatsApp. Aqui é a calculadora. Como a calculadora, né? Ela também vai te dar o valor mais exatinho. Raiz quadrada de 29. Como eu disse, é aproximadamente 5,38, né? 5,39. Podemos arredondar para 39, não vai ser nenhum mal. Então, quer dizer que a distância entre o ponto C e o ponto B é de aproximadamente 5,39. Mais ou menos isso daí, tá? Não é 5 e nem 2. É alguma coisa entre 5 e... É alguma coisa entre perto de 5,39. Então, toda vez que você tiver que calcular a distância entre dois pontos num plano cartesiano, você pode utilizar o teorema de Pitágoras. Basta você saber qual é a distância na horizontal e qual é a distância na vertical. Sabendo essa distância na horizontal e a distância na vertical, você pode montar um triângulo e calcular essa distância. Lógico, foi mais fácil entender porque vocês viram o desenho aqui sendo feito. Mas e se a questão não te der o desenho? Se a questão te der apenas as informações? Por exemplo, calcule a distância. Não, desculpa. Agora que eu lembrei, tem um exercício lá no livro. Lá no livro, página. Qual é a página mesmo, senhor? Ponto, reta, posição, distância entre ponto e reta, mais ou menos página 100 e alguma coisa. Então, Acho que é 129, professor. 129? Pra mim apareceu aqui um monte de... Não, é um pouco antes. A que eu quero é um pouco antes. O que eu quero mais é ser rei. O que eu quero mais... Duas retas e o plano, não, um pouco antes. É na questão R4, estou olhando a R16 aqui. R4, página 105. Questão R4, página 105. Página 105. Questão R4. Olha aí essa questão R4. Vocês não estão vendo esse desenho que está à direita aí no livro, tá? Não estão. E se vocês não estiverem com o livro, vocês realmente não estão. Diz assim: determine o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos. Ponto A, coordenadas 1 e 1. Ponto B, coordenadas 2 e 3. E o ponto C, de coordenadas 5 e menos 1. Tá? Esses aí são os 3 pontos do triângulo. Você tem um triângulo, ele quer que você calcule o perímetro desse triângulo. Antes da gente começar, a gente tem que lembrar o que é o perímetro. O que é perímetro, gente? Não é a soma de todos os lados. Quem disser que é a soma de todos os lados, eu vou reprovar agora. Eita, que teve gente que nem respondeu mais. O que é o perímetro, gente? Ai, gente, isso é uma das coisas que eu mais ensino para vocês. Já falei tantas vezes o que é perímetro e vocês não fixa. Parece que só impregnou aquela mensagem do professor anterior
que falou que era a soma de todos os lados. Só essa que ficou. Mas a Sim. certa mesmo você não lembra. Qual é, gente? Quem falou aí? Ninguém? Não, não. Tá, então tá. Perímetro, pessoal, é o tamanho do contorno da figura geométrica. O tamanho do contorno da figura geométrica chama-se perímetro. Como se calcula esse perímetro? Se você souber o valor das laterais, você pode calcular somando as medidas das laterais. Aí alguém pode dizer, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é uma diferença conceitual. Uma coisa é como se calcula, a outra coisa é o que é. Como se calcula? Se calcula somando o valor das laterais. O que é? É o tamanho do contorno da figura geométrica. O tamanho do contorno da figura geométrica a gente chama de perímetro. Então, no caso de um triângulo, esse triângulo feio que eu desenhei aí, o perímetro seria dado pelo tamanho desse contorno todo que eu tenho aí, né? Começando de um ponto, indo para outro, depois indo para o outro. Podemos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, né? Teria que ser ao contrário. Eu acho que o C teria que ser para cá, o C teria que ser aqui, o A teria que ser aqui e ali em cima poderia ser o B, tá? Depois a gente vê isso aí melhor. Então, o tamanho desse contorno que vai de A para B, depois para C, depois de volta para A, é que se chama de perímetro. É o tamanho do contorno. Tá, bora lá. Para eu poder determinar esse perímetro, primeiro eu preciso saber qual é a distância de A para B, de B para C e de C para A. Eu tenho que saber essas três distâncias aí. E eu não tenho um plano cartesiano para me auxiliar. Não tenho. Como eu não tenho, o que me resta é calcular somente usando as informações que estão ali. A ideia que a gente utilizou lá foi a de usar o teorema de Pitágoras. A gente vai usar aqui de novo. Em vez de H, eu vou usar D, de distância. Vamos começar com o ponto A e o ponto B. Então, o que a gente viu é que essa distância entre esses dois pontos, ela fica ao quadrado. E isso vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A gente viu isso daí. E eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular a distância, o tamanho dos catetos. Como é que a gente fez? A gente fez uma subtração dos valores de x na horizontal e fez uma subtração dos valores de y na vertical. Na horizontal subtraímos os x, na vertical subtraímos os y. E é isso que a gente vai fazer aqui também. Para eu descobrir o valor desses dois catetos aqui, eu vou subtrair o valor do x do A com o x do B e o y do A com o y do B. Então, traduzindo isso daí, isso fica mais ou menos assim. O primeiro cateto eu vou pegar o x do A menos o x do B, e isso vai ficar ao quadrado. E o outro cateto eu vou fazer o y do A menos o y do B, e isso também vai ficar ao quadrado. Tá? Então, para poder descobrir o valor desse primeiro cateto aqui, eu vou fazer x de um menos o x do outro. E o segundo cateto vai ser o y de um menos o y do outro. Que nem a gente fez aqui em cima. A gente fez essa mesma continha a gente fez aqui em cima, né? Para descobrir essa lateral, para descobrir essa lateral aqui. Volta lá embaixo. Então, o trecho AB é esse trecho daqui. Esse aqui é o trecho AB. Eu quero descobrir aí o valor da hipotenusa. Então, eu desenhei um outro triângulo aqui por dentro, né? E esse triângulo por dentro ele é um triângulo retângulo. Eu quero descobrir o valor dessa hipotenusa. Para isso, eu preciso saber o valor desse cateto e desse cateto aqui. Aí eu vou descobrir o valor dessa hipotenusa aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa para esse outro lado aqui. E por último, eu vou fazer a mesma coisa para esse lado daqui. Tá? Então, eu tenho que descobrir esses três aí. Vamos lá. Aqui não tem mais espaço. Então, como não tem mais espaço, eu vou ter que continuar na próxima página. Vamos copiar tudo isso. Não, vamos copiar tudo isso.
Vamos lá para outra página e vamos colar. Pronto. Isso poupa bastante trabalho. Thaís, minha querida, Oi, professor. olhando aqui pro... Oh, que ânimo. Nesse momento você não queria ser chamada, né? Vamos lá. Não. Thaís, olhando aqui para o ponto A, quanto é que vale o x do A? É o que, professor? Olhando aqui para esse ponto A, bem aqui, ó. Quanto é que vale o x do A? Um. E o x do B? Ou dois. 2. Então, aqui, quando eu for montar aqui minha equaçãozinha... Caneta. O x do A vai ser 1, como você disse, e o x do B vai ser 2. Perfeito. Agora vamos para os y. Quanto é que é o y do A, Thaís? Um. E o y do B? 3. 3. Legal. Entenderam o que eu estou fazendo, gente? Eu estou substituindo as letrinhas que estão ali pelos valores que estão lá em cima. Isso tudo vai nos dar a distância de A para B ao quadrado. Ok? Continuando. 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. Distância de A para B ao quadrado. Continuando aí, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Então, tudo isso vai dar 5. Então, quer dizer que a distância de A para B ao quadrado é 5. Como eu não quero essa distância ao quadrado, para encontrar a resposta definitiva, eu tenho que tirar essa raiz aí. Eu tenho que encontrar um número que ao quadrado vai dar 5. Quem é esse número? É a raiz de 5. Então, a distância de A para B é a raiz quadrada de 5. Que é um número irracional. Então, eu não vou nem me dar o trabalho aqui de calcular. Mas, caso eu queira calcular, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Não vai dar 5. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, é alguma coisa entre 2 e 3. Eu posso pegar a calculadora aqui, ó. Na calculadora. Calc. Vamos lá. 5 raiz quadrada. Ó, 2,23 aproximadamente. Mas vamos deixar como se fosse 5 aqui, tá? Vamos guardar essa informação nesse formato mesmo. A gente não vai mexer nela. Calculamos, então, a distância de A para B. Vamos ver agora a distância de A para C. Distância de A para C. Ao quadrado, né? Vai ser o x do A menos o x do C ao quadrado mais o y do A menos o y do C ao quadrado. Tá legal? Em vez de B, agora a gente vai trabalhar com o C. Então, vamos voltar lá. Pedro não, Paulo. Paulo, meu querido. Você tá aí, Paulo? Tô entendendo mais nada. Por que não, Karen? Onde foi que você se perdeu? Fale aí, por favor. Ficou muito confuso, professor. Então, vamos retornar alguns passos atrás? Tá. Vamos voltar alguns passos atrás aqui. Peraí. Tá sumido aqui. Peraí, gente. Eu esbarrei aqui no cabo sem querer. Oh. Pronto. Agora volta com a câmera.
Pronto, voltou a câmera. Aqui, Karen. Você entendeu de onde veio isso aqui, Karen? Essa primeira linha aqui, ó. Isso aqui é a hipotenusa. A distância de A para B é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Você lembra dessa fórmula que a gente falou agora há pouco, né? Sim. Ok. Como foi que a gente calculou os dois catetos naquela hora? Para calcular o valor dos dois catetos, a gente fez na horizontal, a gente subtraiu um x do outro, e na vertical, a gente subtraiu um y do outro, no exercício anterior. Né? Vou até colocar aqui. Olha aí, ó. Na horizontal, a gente subtraiu um x do outro, que deu 5. E na vertical, a gente subtraiu um y do outro, que deu 2. Que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Na horizontal, subtraiu o 7 menos o 2, que dá 5. E na vertical, a gente fez 5 menos o 3, que deu 2. Né? 5 menos o 3, que deu 2. Então, quando você quiser saber o valor desse cateto aqui na horizontal, subtrai um x do outro x. E quando você quiser saber o cateto na vertical, subtrai um y do outro y. Usando essa ideia, a gente vem para cá agora. Quiser saber o primeiro cateto, x de um menos o x do outro. Quiser saber o outro cateto, y de um menos o y do outro. Então, esse aqui é o valor de x do A, esse aqui é o valor de x do B. Então, eu vou fazer 1 menos 2. Esse aqui é o valor do y do A, e esse aqui é o valor do y do B. Então, eu vou fazer 1 menos 3. Aí, tá tudo montadinho, é só continuar os cálculos aqui, ó. 1 menos 2 vai dar menos 1. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1. E menos 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 1 mais 4, 5. Quer dizer que a distância de A para B ao quadrado é 5. Quer dizer que no final ainda tem que tirar a raiz, né? E foi o que eu fiz aqui. Eu peguei a distância de A para B ao quadrado é 5. Portanto, a distância de A para B é a raiz de 5, tá? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. E aí, aqui fica desse jeito. Essa mesma ideia que eu usei para calcular a distância de A até B, eu vou usar para calcular a distância de A até C. Lembra, são 3 pontos. A, B e C. Eu vou calcular a distância de A para B. Depois eu vou calcular a distância de A para C. E depois eu vou calcular a distância de B para C. Para que eu vou fazer tudo isso? Para que no final eu possa calcular o perímetro do triângulo. Então, primeiro eu preciso saber a distância de A para B, de A para C, de B para C, para no final eu poder calcular o perímetro. Eu preciso saber o valor das 3 laterais do triângulo. A gente já sabe uma. Uma delas mede raiz de 5. Falta descobrir agora as outras duas. Então, agora eu vou fazer o A para o C. Tá? Pelo desenho que a gente tinha, mais ou menos isso aqui, ó. Eu já sei essa aqui, ó. Já sei essa distância aqui. Raiz de 5. Agora eu vou verificar essa outra distância aqui de baixo, de A para C, ó. De A para C aqui embaixo. Agora eu vou calcular essa distância aqui, do A até o C. Então, vamos lá. De A para o C, a gente vai usar a mesma ideia, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos lá. O primeiro cateto é o x do A menos o x do C. Quando eu subo um pouquinho aqui, a gente vê que o x do A é 1. Tá de outra cor. O x do A é 1. O x do C é 5. Então, lá vai ficar 1 menos 5. Menos 5 ao quadrado. Mais os y agora. O y do A também é 1. Já o y do C não é 1. É outro valor. É menos 1. O y do C é menos 1. Então, aqui vai ficar menos
menos 1. Dois sinais de menos. Um da fórmula. Esse primeiro sinal de menos que está aqui é da fórmula. Já esse segundo sinal de menos é do valor do y do c. Quando você volta lá em cima, você vê que o y do c é menos 1. Então, fica menos menos. Ficam, então, 2 parênteses aí. Aí, continua a distância de A para C ao quadrado. Na outra turma, na turma 1, a gente ainda fez mais uma coisa. A gente tirou logo a raiz. Em vez de botar o quadrado bem aqui, ó, como eu estou colocando, a gente ainda fez assim. A gente tirou logo a raiz. Né? A gente fez logo assim na outra turma lá. Não vai fazer diferença no cálculo, tá? Se você tirar a raiz agora no final, não vai fazer diferença nenhuma. Mas basicamente o que você vai fazer é isso. Você vai tirar a raiz, aí agora você vai fazer 1 menos 5. 1 menos 5 vai dar menos 4 ao quadrado. Aí repete o mais, e aí faz a outra conta. 1 menos 1. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. E aí tira a raiz de todo mundo. Distância de A para C. Continuando. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 2 ao quadrado vai dar 4. E aí você tira a raiz de todo mundo. Continuando. 16 mais 4 vai dar 20. Então, aqui você tem a raiz quadrada do número 20. A raiz quadrada do número 20 também é um número irracional, mas a gente pode fatorar. Alguém lembra alguma multiplicação para dar 20, por favor? Uma multiplicação que dê 20 aí. Alguém fala, por favor. 4 vezes 5. 4 vezes 5. Perfeito. Essa mesmo que eu queria. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Só que 4 tem raiz quadrada. A raiz quadrada do número 4 é 2. Então, eu posso tirar a raiz do número 4. Pronto. Então, quer dizer que a distância de A para C vai ser 2 vezes a raiz do número 5. Ou seja, quer dizer que o lado AC é o dobro do lado AB. O lado AB não é raiz de 5? Então, o lado AC não é 2 vezes raiz de 5? Então, quer dizer que esse lado aqui ele é 2 vezes maior que esse lado daqui. Guarda essa informação também. E a última distância, a distância de B para C. Já fizemos de A para B, de A para C. Falta fazer de B para C. Como é que a gente vai fazer a mesma ideia? Raiz quadrada, x do B menos o x do C ao quadrado, mais y do B menos o y do C ao quadrado. E aí tira a raiz de toda essa galera aí. Tira a raiz de todos eles. Vamos olhar logo lá em cima para a gente poder adiantar lá. Volta. Quanto é o x do B? Aí olhando aqui no desenho, o x do B é 2. O x do C é 5. Então eu vou usar o 2 e o 5 no x. Volta aqui. Então o x do B é 2. O x do C é 5. Fica ao quadrado. Quanto ao y do B? Se você voltar lá, você vai ver que vai dar 3. E o y do C é menos 1. Menos 1. Tá? Tira a raiz de todo mundo aí. Tira a raiz. Isso é igual a distância de B para C. Continuando. Tira a raiz. 2 menos 5 vai dar menos 3 ao quadrado. 3 menos menos 1. Ou seja, 3 mais 1. 3 mais 1 vai dar 4. Então, 4 ao quadrado. Aí tira a raiz de todo mundo aí. Continuando aqui ao lado, porque está acabando já o espaço. Vai ficar menos 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16.
Tira a raiz de tudo isso. 9 mais 16 é 25. E a raiz de 25 é 5. Quer dizer que a distância de B para C são 5 unidades. Esse aqui não tem raiz. Esse aqui é sem raiz, né? São 5 unidades. Opa, perfeito. Então quer dizer que o perímetro vai ser encontrado depois que eu fizer a soma dessas laterais. Uma das laterais mede raiz de 5, a outra mede 2 vezes a raiz de 5, e a terceira lateral mede 5. Então vai ficar raiz de 5 mais 2 vezes a raiz de 5 mais 5. Então isso aí vai dar, eu posso somar esses dois aqui, vai ficar 3 raiz de 5 mais 5. Tá? Eu posso fazer essa soma aqui, mas eu não posso somar com 5. Por quê? Porque esse raiz de 5 é como se fosse x. Você faz x mais 2x. Quanto é que dá x mais 2x? X mais 2x vai dar 3x. Esse cara aqui não tem x, então eu não posso somar ele. Então quer dizer que o perímetro vai medir 3 raiz de 5 mais 5. Essa mesma fórmula que eu acabei de mostrar para vocês está bem aí também na página 105. É a fórmula que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos. Como vocês viram, ela é o Teorema de Pitágoras. Ela vem do Teorema de Pitágoras. Se nesse formato que eu coloquei aí no final, ela fica ruim para você, não tem problema. Faça como se fosse o Teorema de Pitágoras. Desenhe o triângulo bonitinho, e aí você vai dar o valor para cada um dos catetos, né? E calcular como se fosse o Teorema de Pitágoras. Funciona do mesmo jeito também. Tá? Então, essa é a fórmula da distância entre dois pontos. A gente vai usar muito essa fórmula da distância entre dois pontos. Geometria analítica basicamente é você se acostumar com essas fórmulas. Depois que você se acostuma com elas, você tem que aprender a usá-las. Tá? Mas, primeiramente, você tem que saber como é o formato delas. Então, caso você queira se acostumar com essa fórmula, faz o seguinte: copia ela numa folha de caderno e prega na parede do seu quarto. Lá onde tem a foto lá do BTS, você tira a foto do BTS e você bota em cima essa fórmula de distância entre dois pontos. E aí depois na próxima aula eu vou mostrar mais uma fórmula, e aí você tira a foto do Luan Santana, e aí você bota essa outra fórmula no lugar da foto do Luan Santana. Tá? Infelizmente, os seus ídolos vão sair todos de lá, e você vai colocar só as fórmulas matemáticas ali. Tá legal, gente? Então, nossa aula por hoje vai ficar por aqui. Interromper a gravação.